A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Pouchot, o dom de discernimento de espírito. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. A outro é dado discernimento de espíritos. Muitas pessoas hoje confundem o dom de discernimento de espíritos com leitura da mente. Vários que confessam haver recebido o dom de discernimento de espírito criam grandes confusões nas igrejas, assumindo o papel de detetive espiritual. O dom é exatamente o que diz ser, o dom que é capaz de discernir espíritos. Para simplificar, neste universo, há espíritos que pertencem a Deus e espíritos que pertencem ao diabo. Portanto, há ocasiões em que as palavras são faladas pelo Espírito do homem, que é diferente de quando faladas pelo Espírito Santo ou pelo Espírito de Satanás. Nós discernimos os espíritos pela manifestação do Espírito Santo, podendo então julgar se o Espírito vem de Deus ou se é alguém falando pelo Espírito do homem ou pelo Espírito de Satanás. Em 1 João capítulo 4, versículo 1, o apóstolo João escreveu sobre a importância do discernimento de espíritos. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nesses últimos dias, a menos que você tenha o dom do discernimento de espíritos, estará exposto ao perigo de ser seduzido. O apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E se não estivermos preparados em profundidade para discernir e combater aqueles que penetram em nosso meio com espíritos enganadores e doutrinas de demônios, grande perigo sobrevirá para o rebanho dos crentes enfraquecidos. Como qualquer outro dom, o dom do discernimento de espíritos não é possuído por qualquer pessoa ou usado em qualquer tempo. Este dom está nas mãos do Espírito Santo e ele o manifesta de acordo com a necessidade através do vaso escolhido de Deus. Nos dias atuais, pessoas das igrejas estão ansiosas e prontas para serem seduzidas por espíritos e doutrinas do maligno, que levam numerosos membros ignorantes por caminhos errados. Aqueles que se dizem ser Jesus e outros usando outros nomes surgem e erguem suas vozes para seduzir o quanto for possível. Consideremos então como o dom de discernimento de espírito opera, como é usado, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Há uma passagem na Bíblia que nos chama a atenção. Em 1 Reis, capítulo 22, é relatado o fato de onde o dom de discernimento de espírito aparece de modo maravilhoso. Aqui Acabe, o rei de Israel, falou com Josafá, rei de Judá, para preparar a guerra a fim de tomar Ramote, Gileade, das mãos do rei da Síria. Na ocasião, Josafá e Acabe estavam sentados majestosamente nos seus tronos, vestidos com as vestes reais numa eira para a entrada da porta de Samaria. 400 profetas, todos profetizaram numa só voz, dizendo que
Sedequias, ele com certeza teria vitória. Eles disseram o seguinte: sobe a Ramote-Gileade e triunfarás, pois o Senhor a entregará nas tuas mãos, ó rei. Sedequias fez também para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios até de todo os consumir. Versículo 11. Josafá estava um pouco amedrontado porque todas as profecias eram as mesmas. Então perguntou a Acabe se havia algum outro profeta do Senhor ali na terra a quem eles pudessem consultar. O rei Acabe disse que havia ainda Micaías, o filho de Imlá, mas que ele o aborrecia como profeta porque as profecias a seu respeito sempre foram contra ele. Mas o rei Josafá era muito persistente e, afinal, Micaías foi chamado e inquirido a respeito da cruzada. A princípio, Micaías concordou com os outros profetas, mas quando o rei, que acreditava que Micaías estava sendo falso, pressionou para falar a verdade, ele apresentou uma profecia negativa, dizendo: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um para sua casa em paz. Em outras palavras, ele disse que Acabe morreria na batalha. Então, mediante o maravilhoso dom de discernimento de espíritos, Deus mostrou a Micaías as coisas ocultas que estavam acontecendo nos céus. Continuou Micaías: ouve, portanto, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Todo o exército do céu estava ali. Perguntou o Senhor: quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu posso induzir ele. E o Senhor lhes perguntou: de que modo? Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Assim agora o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Ao revelar de maneira clara a visão dos acontecimentos nos céus, Deus capacitou Micaías, o verdadeiro profeta de Deus, a discernir os espíritos. Micaías calmamente concluiu que as profecias do grupo de mais de 400 profetas vinham de espíritos mentirosos. Deus permitiu que Acabe fosse morto porque ele persistia em rebelar-se contra Deus. Deus permitiu que espíritos maus entrassem nos profetas de Acabe, a fim de ser atraído para a destruição. Vemos diante de tudo isso que aqueles que não têm o dom de discernimento de espíritos não estão capacitados para distinguir qual a profecia é verdadeira. Do mesmo modo, não devemos dar crédito a todas as profecias de forma incondicional, mas discernir se a profecia é uma realidade falada pelo Espírito Santo ou por espíritos malignos. O Novo Testamento também afirma isto. O apóstolo Paulo escreveu sobre a depravação espiritual dos últimos tempos. Isto em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 ao 12. A vinda deste iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Deus permite que espíritos de ilusão, de engano, trabalhem entre aqueles que não creem nas Escrituras, a palavra da verdade eterna de Deus. Porque tais pessoas insistem na indulgência, na inveja e deleitam-se com a iniquidade e com a injustiça. 1 Reis, capítulo 22, apresenta clara evidência disto.
Todos os dons de Deus deveriam ser testados e submetidos ao dom de discernimento de espíritos. Quanto mais experiências tivermos com os dons espirituais, mais alerta deveremos estar com os espíritos falsos e mentirosos. A manifestação do discernimento de espíritos é descrita muitas vezes no Novo Testamento. Como o Senhor Jesus Cristo é o Deus encarnado, os dons do Espírito Santo dados a ele não podem ser comparados para aqueles dados a simples cristãos. Assim sendo, podemos afirmar que Jesus teve grande interesse no discernimento de espíritos durante seus anos de ministério. Em Mateus capítulo 16, quando Jesus foi para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Quando Pedro respondeu rapidamente: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", respondeu-lhes Jesus: "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus." Versículos 16 e o versículo 17. Alguém poderia pensar que a confissão de fé pronunciada por Pedro teria vindo de seus próprios pensamentos e crença, mas Jesus fez Pedro discernir que não fora por seus próprios pensamentos, mas Deus no céu, através do Espírito Santo, revelara isto ao coração de Pedro. Mais tarde, Jesus estava dizendo a seus discípulos que deveria ir para Jerusalém e passar por muitos sofrimentos, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. A resposta de Pedro foi: "Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo nenhum te acontecerá." Desta vez, Jesus censurou Pedro de forma severa pelo que ele disse. Quando pensamos nisto em termos gerais, este não digas isso de Pedro parece-nos brotar do seu amor e fidelidade ao Senhor. Mas o Senhor, mediante o dom do discernimento de espíritos, penetrou na alma de Pedro e disse: "Para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço. Não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens." Versículo 23. Nós ficamos imaginando como a exortação de Pedro, que parecia ser tão real, fora de fato manipulada por Satanás. Fatos assim nos mostram quão grande é a urgência do dom de discernimento de espíritos. Através das experiências de Pedro e Paulo, os primeiros servos do Senhor na igreja primitiva, podemos examinar o dom do discernimento de espíritos. Quando descrevemos a cruzada de Filipe por Samaria, em Atos capítulo 8, vemos que muitos ouviram o evangelho de Cristo, receberam salvação e cura e foram batizados. Finalmente, Pedro e João foram chamados para orar com os novos convertidos para que pudessem receber o Espírito Santo. Mas um mágico chamado Simão tentou comprar de Pedro este dom do Espírito Santo. Agora, Simão ouvira a pregação de Filipe e fora batizado com água. Pela aparência, era um convertido fiel. Mas quando Pedro viu Simão através do dom de discernimento de espíritos, a natureza real de Simão foi revelada. Pedro disse a Simão: "Vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade." Assim, através do dom de discernimento de espíritos, a verdadeira natureza de Simão foi revelada aos olhos de Pedro. Uma situação similar ocorreu em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam em Filipos. Indo nós para a oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: "Estes homens que nos anunciam o caminho de salvação são servos do Deus Altíssimo." E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saias dela." E na mesma hora saiu. Atos capítulo 16, versículos 16 ao 18. Notemos que, quando pessoas comuns viram a jovem seguindo Paulo, elas ouviram-na gritar: "Estes homens são servos do Deus vivo, do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação."
Era natural que pensassem que ela estava de fato ajudando os servos do Senhor, elogiando. Mas quando o apóstolo Paulo olhou para esta jovem mediante o dom de discernimento de espíritos, ele soube que ela estava possessa por um espírito de adivinação. Só mais tarde foi que Paulo descobriu que ela vivia da adivinhação. Assim, não há dúvida de que ele não conhecera sua profissão por meios naturais. Exteriormente, ela parecia ajudar o trabalho do evangelho, mas Paulo fora prevenido de que a jovem era na realidade movida pelo maligno. Assim, expulsou dela o espírito de adivinação. Como resultado, foi açoitado e encarcerado em Filipe. O diabo está sempre tentando destruir as maravilhosas bênçãos de Deus que estão sendo derramadas nas igrejas de hoje. Pela manifestação do dom de discernimento de espíritos em nós, podemos distinguir o espírito de verdade e o de falsidade, de tal modo que não caiamos numa armadilha. Não acreditemos em todos os espíritos, mas experimentemos se os espíritos provêm de Deus. Devemos participar do movimento do Espírito Santo que está vigilante, aumentando a nossa fé. Que Deus abençoe vocês ricamente em nome de Jesus Cristo. Amém. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Dê uma olhada se você está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. Ative o sininho para receber mais notificações. Dê o seu like para fortalecer o vídeo. Diga de onde você está nos acompanhando. Deixe o seu testemunho. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Muito obrigado aos colaboradores, ofertantes e dizimistas desse canal. Que Deus abençoe todos de uma forma poderosa. Que a sua semente ela venha a crescer, prosperar e ter muitos e muitos frutos em nome de Jesus.